glória a nosso Jesus Cristo. Estamos aqui hoje no dia 122. Jó capítulo 22, para honra e glória a nosso Jesus Cristo. Continua essa história maravilhosa que mudou a humanidade, meu Deus! E, gente, é o seguinte. Aqui nós estamos já com a outra indagação de Elifaz. E ela é muito interessante, que vai trazer alguns contextos um pouquinho pesados, né? Para a nossa realidade aqui. Mas que, acima de tudo, nós vemos a graça de Deus em todo o tempo e vamos seguir. Primeiramente, eu agradeço a Deus em nome de Jesus, depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente em nome de Cristo Jesus, você e sua família. E vamos lá. Jó capítulo 22. Elifaz. Elifaz de Temã respondeu: pode alguém ser útil a Deus, mesmo um sábio? Pode ser-lhe de algum proveito? E aí você vê. Opa. Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Jó, será que você é justo mesmo? O que você iria dar a Deus se você fosse justo? O que você tem a oferecer a Deus se você fosse justo? Que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis? O que você tem a oferecer a Deus se você fosse justo? O que você tem a oferecer a Deus se seus caminhos fossem irrepreensíveis, Jó? Será que não há engano da sua parte? É por sua piedade que ele o repreende e lhe faz acusações? É por causa de você é por causa de você que Deus é bom? É por causa de você que Deus faz o que faz? É por causa de você que Deus é todo poderoso, Jó? Diga aí. É? Não é grande a sua maldade? Não são infindos os seus pecados, Jó? Sem motivo você exigia penhores dos seus irmãos. Você despojava das roupas os que quase nenhuma tinha. Olha, Jó, você era mau. Jó, você era muito mal. Foi por isso que a maldade chegou até você, Jó. Você não deu água ao sedento e reteve a comida do faminto. Sendo você poderoso, dono de terras, e delas vivendo, e honrado diante de todos, você mandou embora de mãos vazias as viúvas. Jó, olha, todos estão falando uma coisa. Você não honrou as pessoas que o Senhor colocou na sua vida. Você não foi uma pessoa íntegra. Você não teve integridade. E quebrou a força dos órfãos. Por isso está cercado de armadilhas e o perigo repetido o apavora. Olha, aquele velho pensamento de causa e efeito. Pelo fato de você não ter feito coisas boas, pelo fato de você não ter plantado coisas boas, pelo fato de você não ter se dedicado ao bem, você está colhendo o mal. Mas eu faço uma pergunta, isso é verdade? Quem foi que disse que Jó é um homem bom? Deus. Quem foi que disse que Jó é um homem que se desvia do mal? Deus. Quem foi que disse que Jó é um homem segundo ali a lei do Senhor? Deus. Agora, olha a visão humana a respeito disso. Aí volto a pedir uma coisa para você. Não preste atenção no que os homens falam. Não preste atenção no que os homens dizem. Porque a visão humana, o entendimento humano, ele é limitado. Mas Deus tudo pode. E é isso que vale. O que vale é a visão de Deus a respeito da nossa vida. O que vale é a visão do Senhor. Não a nossa visão, não a visão dos homens. Versículo 11. Também por isso, você se vê envolto em escuridão que o cega. E o cobrem as águas em tremenda inundação. Ou seja, olha, em todo o seu redor, o mal chegou, Jó. Por quê? Porque você fez o mal. Por quê? Porque você agiu fazendo o mal. Por quê? Porque sua vida foi o mal. Você só está colhendo aquilo que você plantou, simples. Não está Deus nas alturas dos céus? Deus não é soberano, não é todo-poderoso. E em que altura estão as estrelas mais distantes? Contudo, você diz, o que você sabe? O que sabe Deus? Poderá julgar através de tão grande escuridão? Olha, Jó, isso é o que Elifaz está dizendo a respeito de Jó. Elifaz está dizendo assim, Jó, será que Deus vai te julgar? Tipo assim, será que Deus não sabe que você é errado? É aquela questão, se você está colhendo o mal, logo você praticou o mal, sendo que não. Nuvens espessas o cobrem, e ele não pode ver-nos, enquanto percorre a abóbada dos céus. Você vai continuar no velho caminho que os perversos palmilharam?
Olha, Deus está caminhando pelo céu. Deus está caminhando pela extensão do céu. Será que você vai continuar? Ou seja, Deus está andando no seu caminho, Deus está caminhando ali e está executando o seu juízo, está executando sua justiça. Será que Deus não vai te julgar, Jó? É isso mesmo. Estes foram levados antes da hora. Seus alicerces foram arrastados por um enchente. Eles disseram a Deus: deixe-nos. O que o Todo-Poderoso poderá fazer conosco? Contudo, foi ele quem encheu de bens as casas deles. Por isso fico longe do conselho dos ímpios. Olha, é Deus quem dá as bênçãos. É Deus quem levanta o homem. É Deus quem leva a vida e que leva a existência. Mas o pecado leva à morte. Até aí tudo bem. Mas a questão é, nem sempre as pessoas que colheram coisas ruins e negativas vieram no fruto do pecado. O que Jó estava vivendo veio do pecado? Não. Os justos veem a ruína deles e se regozijam. Os inocentes zombam deles, dizendo: certo é que os nossos inimigos foram destruídos e o fogo devorou suas riquezas. Ou seja, o povo se alegra, Jó, com a sua queda. Por quê? Porque você é mau. Sujeite-se a Deus. Fique em paz com Ele. E a prosperidade virá a você. E aqui está outra questão. A prosperidade é sinônimo de estarmos bem com Deus? Muito pelo contrário. A prosperidade não é sinônimo de estarmos bem com Deus. A prosperidade não é sinônimo de Deus estar nos abençoando. Às vezes alguém faz uma aliança com Satanás e Satanás dá uma prosperidade momentânea. Há um preço. E esse preço vai ser pago. Mas a prosperidade é um sinônimo de estar bem com Deus? Muito pelo contrário. Aceite a instrução que vem da sua boca e ponha no seu coração as suas palavras. Se você voltar para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. E aí você vê, se você voltar a Deus, você vai voltar ao seu lugar. Ou seja, você vai buscar a Deus para você ter paz? Você vai buscar a Deus pelo que Deus tem a te dar? Você vai buscar a Deus pelo que Deus tem a te oferecer? Não por quem Ele é? E justamente a gente tem que até pensar se nós buscamos a Deus por esse sentido. Eu busco a Deus pelo quê? Por quem Deus é? Ou pelo que Deus pode me proporcionar? Se afastar da sua tenda a injustiça, lançar ao pó as suas pepitas e o seu ouro puro de Ofir, as rochas dos vales, o Todo-Poderoso será o seu ouro. Será para você prata seleta. É certo que você achará prazer no Todo-Poderoso. E aí você vê, olha, Jó, se você abrir mão dos seus ganhos errados, das suas formas erradas de viver, dos seus jeitos errados de adquirir riqueza, Deus vai ser sua riqueza e tudo vai dar certo. E erguerá o rosto para Deus, e ele orará, e ele orará, e ele o ouvirá. E você cumprirá os seus votos. O que você decidir se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. E aí você vê, quando os homens forem humilhados e você disser, levanta-os, ele será o abatido. E aí você vê, aqui tem uma questão, aquela questão da volta ao mal, né? Não, porque o outro está parecendo que está mal, é porque ele está debaixo de pecado. E você vê que até aqui todos eles seguiam o mesmo entendimento. Não, se Jó está mal é porque Jó está pecando. Livrará até o que não é inocente. E aí você vê, olha, Deus, com sua graça e sua misericórdia, vai livrar até o que não é inocente. E aí talvez você consiga se livrar. Que será liberto graças à pureza que há em você nas suas mãos. Olha, Jó, abandone tudo, largue tudo e se dedique a Deus. Porque a pureza de Deus vai poder transformar a sua vida. Ele está certo? Até certo ponto sim, mas até certo ponto não. Como assim está certo até certo ponto? Olha, de fato, se nós tivermos o Senhor como nosso tesouro, tudo muda em nossa vida. Mas não quer dizer que Jó necessariamente era alguém que Deus não se agradava. Entende?
Jó, capítulo 23. Então Jó respondeu: Até agora me queixo com amargura. A mão dele é pesada, a despeito do meu gemido. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que me dissesse. Será que ele se oporia a mim com grande poder? Não. Ele não faria acusações. E aí você vê coisa interessante. Meus amigos podem me acusar. O mundo pode me acusar, mas Deus me conhece. Deus sabe quem eu sou. Deus sabe as minhas dificuldades. Deus sabe as minhas fraquezas. Deus não me acusaria. Olha, isso aqui é algo que mostra relacionamento. Isso aqui é algo que mostra que Jó, apesar de estar ouvindo quem Deus é, Jó sabia que Deus não iria o desprezar. E de fato Deus nunca desprezou ninguém, pelo contrário. O homem íntegro poderia apresentar-lhe a sua causa. Eu seria liberto para sempre de quem me julga. Mas se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não enxergo. Quando vai para o Sul, nem a sombra dele eu vejo. Ou seja, eu vou atrás de Deus, mas Deus não se apresenta para mim. Eu oro a Deus, mas Ele não me responde. Eu entro na presença de Deus, mas Deus não está me dando resposta. Mas Ele conhece o caminho por onde ando. Eu não conheço, eu não sei onde Deus está, mas Deus sabe onde eu estou. Se me puser à prova, aparecerei como o ouro. Olha, se Ele me colocar no fogo, eu vou aparecer. Ele me acha em todo tempo, em todo lugar, Ele me acha. Meus pés seguirão de perto as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho, sem desviar-me. Olha, eu me mantive íntegro. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que o meu pão de cada dia. Olha, Jó aqui está falando a verdade. Jó, de fato, deu valor absurdo a Deus. Por quê? Porque Jó era íntegro. Jó não era um homem que se desviava do mal. Isso aqui é verdade. Mas ele é ele, acabou. Olha, Deus é o Senhor é Deus, acabou. Se eu estou vivendo isso, aos meus olhos eu não estou em erro, eu não estou em falha. Mas se eu estou vivendo isso, ele me colocou nessa situação, ele é ele tudo pode, ele tudo faz, ele é soberano, eu não. Ele é criador, eu não. Ele tem poder sobre tudo e todas as coisas e ele tudo faz, eu não. Então, eu busquei a ele, eu busco a ele, eu tenho dedicação a ele, mas se ele não me responde, acabou. Quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer. Ó, isso aqui é uma coisa que a gente tem que aprender, inclusive, a respeito de Deus. Deus faz o que Deus quer. Deus, eu quero desse jeito. Deus, eu quero dessa forma. Deus, eu quero desta maneira. Quem disse? Nós podemos falar. Mas se Deus vai fazer ou não, já é outra questão. E isso muda tudo. Olha, eu sou muito sincero no que eu estou falando aqui. Eu falo com Deus, Deus, eu quero isso. Mas é o que seja feito à vontade em nome de Jesus. Às vezes eu sofro. Às vezes dói. Às vezes eu fico agoniado. Mas eu lembro que eu orei. E depois eu me alegro. Então assim, eu não sou melhor que ninguém. Eu sou pecador tão quanto qualquer um. E dos pecadores que eu conheço, eu sou o pior. Mas o que eu digo para você é o seguinte. Acredite. Deus faz o que Ele quer. Inclusive isso é maravilhoso, sabe por quê? Bora lá. Digamos que você tem um filho, uma filha. E esse seu filho, essa sua filha tá querendo botar a mão no fogo. Você vai deixar? Óbvio que não. Mas pro seu filho, pra sua filha, aquilo ali vai ser algo muito triste, aquilo ali vai ser algo muito ruim. Aquilo ali, seu filho e sua filha vai ficar chateado com você, chateada com você. Mas espera aí, foi o melhor.
Da mesma maneira, nós temos que ver e entender que Deus faz com a nossa vida. Então, assim temos que ser. Ele faz o que ele quer, ponto. Executa o seu decreto contra mim. E tem mais outros planos semelhantes. Por isso fica apavorado diante dele. Pensar nisso me enche de medo. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Não tenha medo de Deus, não. Pelo contrário. Deus, oh Deus, Senhor, eu quero ter todos os problemas. Eu quero que todos os meus problemas sejam o Senhor. É. Deus, eu quero que todas as minhas dificuldades sejam o Senhor. É. Eu quero que todas as minhas aflições sejam o Senhor. É. Sabe por quê? Porque quando a gente se volta a Deus e fala, Deus, todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades, todas as minhas aflições é o Senhor. Justamente é a bênção, sabe por quê? Porque é o contrário. Porque a nossa vida está em Deus. A nossa dificuldade está em Deus. As nossas aflições estão em Deus. A nossa tranquilidade, a nossa paz, a nossa esperança, o nosso descanso, o nosso trabalho está em Deus. Ou seja, nós somos íntegros em Deus. Olha, não há diferença entre o que você faz para você buscar saúde, ou o que você faz para você buscar dinheiro, ou o que você faz para ajudar um irmão, do que você faz para Deus. Ou tudo você faz para Deus, ou nada você faz para Deus. Ponto. E isso muda a nossa percepção humana. Deus fez desmaiar o meu coração. O Todo-Poderoso causou-me pavor. Contudo, não fui silenciado pelas trevas, pelas densas trevas que cobrem o meu rosto. Olha, ainda assim, eu tenho esperança em quem Deus é. Ainda assim, eu tenho esperança que Ele é poderoso. E ainda assim, eu sei que Ele tudo pode. Ainda assim, eu continuo crendo que Deus é soberano. E que, ó, Ele tudo faz. Acabou. É o que importa. Por que o Todo-Poderoso não marca as datas de julgamento? Por que aqueles que o conhecem não chegam a vê-las? E aí você vê, só deixando uma coisa clara. Nós não sabemos o dia e a hora que a Terra vai ser julgada, mas a Terra vai ser julgada. Nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor vai vir para poder trazer a condenação e o juízo contra todos os que se opõem ao Senhor. Nós não sabemos, mas sabemos que vai chegar. Aos que mudam os marcos dos limites e apacentam rebanhos que eles roubaram. Ou seja, àqueles que são maus. Levam o jumento que pertence ao órfão e tomam o boi da viúva como um penhor. Forçam os necessitados a sair do caminho e os pobres da terra a esconder-se. Como jumentos selvagens no deserto, os pobres vão em busca de comida. Da terra deserta a obtêm para os seus filhos. Juntam ferragem nos campos e respingam nas uvas dos ímpios. Pela falta de roupa, passam a noite nus. Não tem como cobrir-se no frio. Encharcados pelas chuvas das montanhas, abraçam-se às rochas por falta de abrigo. A criança órfã é arrancada do seio de sua mãe. O recém-nascido do pobre é tomado para pagar uma dívida. Por falta de roupa, andam nus, carregam os feixes, mas continuam famintos. Espremem azeitonas dentro de seus muros, pisam nas uvas nos lagares, mas assim mesmo sofrem sede. Sobem da cidade os gemidos dos que estão para morrer, e as almas dos feridos clamam por socorro. Mas Deus não vê mal nisso. Olha, isso aqui talvez seja o maior erro que Jó cometeu. A coisa mais errada que Jó falou. Se nós que somos maus, nós nos entristecemos com o mal. Se nós que somos maus, nós nos entristecemos com a injustiça. Se nós que somos maus, nós nos iramos com o erro, com a maldade, com a violência, quem dirás a Deus que tudo vê e tudo e nada é escondido de Deus? Quem dirá quem o Senhor é? Olha, a natureza de Deus é boa, é santa, é perfeita. Se nós nos chateamos com o erro, com a maldade,
Se a maldade, se a violência nos deixa extremamente chateados, imagina Deus, que nada foge aos seus olhos, que o tempo inteiro vê o homem, tanto por dentro quanto por fora, que nada é escondido a seu coração. Imagina Deus. Por isso que o julgamento é certo. Por isso que Deus vai vir julgar a nação. Por isso que Deus vai vir julgar o homem. Por isso que Deus vai vir julgar o pecador que não se arrepende. Por isso que Deus vai vir trazer a sua ira divina sobre toda a terra. E os homens vão falar: ai, ai. Os homens, os maus, os pecadores que não se arrependem vão dizer: ai, 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 porque chegou a ira do Cordeiro sobre nós. Ai, porque chegou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não mais como cordeiro, mas agora como leão. Ai, que os montes caia sobre nós. Ai, que a terra seja engolida, para que nós possamos fugir da ira do Cordeiro. Ai, porque a justiça do Senhor vem. Por isso que vai ter gemido. Por isso que os pecadores que não se arrependem, eles vão sofrer muitíssimo. Por isso que a condenação do Senhor é posta. Por isso que a execução do seu juízo é certa. Por isso que o Senhor vem julgar as nações. Por quê? Porque vai dar o tempo de cumprir o juízo de Deus. E é Deus que diz, é Deus que fala, é o poderoso que diz: ai do pecador que não se arrepende. É o Senhor, é o poderoso, é o Criador que diz: ai do pecador que não se arrepende. Olha, se às vezes a gente põe a mão em algum lugar e dói, se às vezes a gente toca alguma coisa e dói, se às vezes a gente se machuca com alguma coisa e a gente fala: ai, imagina o Criador dos céus, da terra e de tudo que há. Ele dizer ai. Hã? Imagina o próprio Deus dizer ai da justiça quando chegar sobre os pecadores que não se arrependem. Eles vão dizer ai. Então, ó, isso é uma mensagem para nós. Isso é uma mensagem para mim. Isso é uma mensagem para você. Se arrependa porque ainda é tempo. Se arrependa porque ainda há esperança. Se arrependa porque ainda podemos nos arrepender. Mas vai chegar um momento que não vai dar mais. Vai chegar um momento que a justiça de Deus vai vir. E ai dos que não se arrependem. E digo uma coisa. Talvez a justiça de Deus ela chegue em tempos diferentes. Para mim chegue mais cedo, para você chegue mais tarde, ou para mim chegue mais tarde, para você chegue mais cedo. Nós sabemos quando nós vamos fechar os nossos olhos e a nossa alma vai sair do corpo. Nós sabemos quando vai ser a última respiração que vamos fazer. Nós sabemos quando vai ser a última batida do nosso coração. Eu estou falando aqui, talvez amanhã não chegue. Talvez daqui a um minuto não chegue. Mas a questão é, nós temos que nos arrepender agora. Porque amanhã talvez não chegue para nós. Talvez amanhã a gente não venha ter tempo de dizer: ah, eu vou viver minha vida, eu vou fazer minhas coisas e amanhã eu vou buscar a Deus. Faça isso não. Não faça isso, sabe por quê? Porque talvez amanhã não chegue. E a condenação é certa. E o juízo é certo. Deus vai vir julgar a nação. Deus vai vir julgar o mundo. Deus vai vir julgar o pecador que não se arrepende. A condenação é certa. A ira do Senhor é certa. Agora, se a gente vai se arrepender antes de enfrentarmos a ira de Deus, é uma resposta única e totalmente pessoal. Eu digo, vale a pena nos arrependermos dos nossos pecados, da nossa vida, do nosso entendimento, das nossas práticas. Olha, se arrepender não é simplesmente você dizer: Deus, ó, eu vou mudar totalmente minha vida de hoje para amanhã. Não é isso. Mas é você abominar o que você faz. É você não pecar com alegria. É você não pecar com satisfação. É você falar: Deus, eu odeio fazer isso, mas eu quero e eu vou fazer e faz. Mas ó, me perdoa, Deus, eu não quero.
Eu não quero isso para minha vida, eu não quero. Ah, mas aí Satanás vem e fala: "Ah, mas você faz". Peraí. Aí que tá. Você quer? Não. Você faz, acabou. Se Deus quiser, ele muda isso em você. Esse é o nosso espinho na carne. A questão é, você tem que abominar o pecado. Você tem que abominar o erro. Você tem que abominar a maldade. Você tem que abominar as coisas que são contra o Senhor. Isso é viver em santidade. Viver em santidade não é eu sou santo, eu só faço certo. Pelo contrário. Tirando Jesus, nenhum de Gênesis e Apocalipse foi santo. Tirando Jesus. Por quê? Porque todos pecaram. Mas Deus que fala, os meus santos que estão nessa terra. Ou seja, santo não é aquele que não peca. Santo é aquele que abomina o pecado. E é isso que Deus quer de nós. Vamos continuar por causa do horário. Aos que se revoltam contra a luz, não conhecem os caminhos dela, não permanecem em suas veredas. De manhã, o assassino se levanta e mata os pobres e os necessitados. De noite age como um ladrão. Os olhos do adúltero ficam à espera do crepúsculo. Nenhum olho me verá, pensa ele. E mantém oculto o rosto. No escuro os homens invadem casas, mas de dia se enclausuram. Não querem saber da luz. Isso aqui, Jó está falando tanto dos homens maus que usam a noite como forma de escudo para poder fazer o mal, mas ele também está dizendo o seguinte, olha, o homem mau, ele não quer saber de se arrepender. O homem mau, ele não quer saber de mudar seus caminhos. O homem mau, ele não quer saber de falar, olha, eu erro! Olha, eu peco. Você está falando aqui, eu estou falando diretamente com você, você está falando aqui com um pecador. Já pequei hoje, já pequei ontem. Se amanhã, se Deus quiser, me der vida, e se for da vontade do Senhor que eu esteja vivo, eu vou pecar também. Mas eu não tenho prazer. Eu falo meus pecados. Se você tiver a oportunidade de estar assim, comendo 10 quilos de sal comigo, 20 quilos de sal comigo, você vai ver meus pecados. Não precisa comer 10 quilos de sal, não. Nas primeiras 200 gramas você já vai ver. Já vai ver minhas falhas, já vai ver meus erros, já vai ver minhas fraquezas. Mas aí que tá. Eu não quero. Eu não aceito. Eu luto para não errar. Ou seja, o pecador que não se arrepende é aquele que tá nem aí. Quer viver de qualquer jeito. Quer viver de qualquer maneira. Hoje mesmo, tô, como meu pastor fala, abrindo meu coração. Hoje mesmo, eu passei um grande período refletindo sobre minhas falhas, sobre meus erros. E ontem também. Por quê? Eu sou melhor que alguém? Pelo contrário, sou pior. Mas aí que tá, eu tenho que parar e pensar e conversar com Deus e com pessoas que o Senhor colocou ao meu redor, que eu possa confiar. Porque a questão é, olha, errar, eu erro, você erra, todo mundo erra. Só quem não errou foi Jesus. Mas nós temos que falar, olha, eu tô com esse sentimento é de Satanás. Tá no meu coração. Como é que eu posso matar isso? Como é que eu posso arrancar isso? Como é que eu posso destruir isso do meu coração? Tem coisas que é fácil. Tem coisas que demoram um pouco mais. Tem coisas que não vão sair. Mas tem coisas que só pelo fato da gente estar falando já está saindo. Então, nós precisamos o quê? Confessar os nossos erros, confessar nossos pecados a Deus. E se possível, e se você quiser, alguém de confiança que o Senhor colocou na sua vida. Sabe para quê? Para que essa pessoa venha, ó, a te afiar. Para que essa pessoa venha, ó, isso aqui tá, ó, de 100 coisas que você falou, 50 estão certas, 50 estão erradas. Olha, de 100 coisas que você falou, 90 estão certas, mas 10 estão erradas. Não pode ser assim. Aí eu pego e respondo, mas você tem facilidade em fazer isso. Eu não. Mas peraí, isso não é o certo? Opa! Então você tá certo. Você tá certo. Eu não. Isso, esses 10% aqui que eu tô errado, que eu particularmente tô errado, eu preciso mudar. Vou orar a Deus, vamos orar a Deus, vamos entrar em joelho. Vamos fazer como a rainha Esther. Essa mulher tão sábia, tão de Deus. Essa mulher que foi exemplo para nós. Vamos orar.
Vamos jejuar em prol disso. Para que Deus, que é poderoso, que mudou os céus, a terra e tudo que há, que criou todas as coisas, que formou tudo, para que ele venha mudar meu coração mau e pecador. Entende? Então, assim, o homem precisa entender e deixar claro, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu não consigo. Eu não consigo. Olha, talvez o mais alto que o homem possa chegar é ele poder declarar: eu nada posso, eu nada tenho, eu nada consigo, mas Deus tudo pode. Porque ele chega à compreensão de que não é pela força dele, mas é pela força de Deus. Agora, tem a vontade nossa em fazer isso. Aí que tá. O homem que é mau, que invade as casas à noite e que de dia se enclausura e que não quer saber da luz, é o homem que tá nem aí. Para eles, amanhã é tremendo. Para eles, amanhã é tremenda escuridão. Eles são amigos dos pavores das trevas. Você vê, ó, para eles querem se esconder. Esconder suas falhas, esconder seus erros, esconder seus pecados. Não sejamos assim. Olha, eu quero agradar a Deus. Eu quero agradar o Senhor. Eu te amo, meu irmão. Eu te amo, minha irmã. Mas eu quero agradar a Deus. Meu foco é agradar a Deus. Isso muda tudo, sabe por quê? Porque eu não vou ter medo de falar, eu quero isso. Eu não quero isso. Isso é certo, isso não é. O que é que você diz? E a lei do Senhor nos traz sabedoria. Também não tenha medo de falar, não. Fale! Mas não deixe Satanás crescer em seu coração. Fale! Não tenha medo. Fale, mas não deixe Satanás crescer no seu coração. Versículo 16. Olha, quando você fala, você está pondo luz à sua alma. Acredite. São, porém, como espuma sobre as águas. Sua parte da terra foi amaldiçoada, e por isso ninguém vai às vinhas. Assim como o calor e a seca depressa consomem a neve derretida, assim a sepultura consome os que pecaram. Sua mãe os esquece. Os vermes se banqueteiam neles. Ninguém se lembra dos maus. Quebram-se como árvores. Devoram a estéril e sem filhos, e mostram bondade para com a viúva. Mas Deus, por seu poder, os arranca. E não mostra bondade para com a viúva, mas Deus, com seu poder, os arranca. Embora firmemente estabelecidos, a vida deles não tem segurança. Você vê, olha, presta atenção aqui. Embora firmemente estabelecidos, não tem segurança. Parece até contraditório, né? Como é que as pessoas estão firmemente estabelecidas, mas não têm segurança? Como é que as pessoas estão firmemente estabelecidas? Tem algo firme, sólido, seguro, mas não tem segurança. Não parece algo contraditório? Aí que tá. Não é contraditório, não, é o contrário. A segurança está em Deus. E pela segurança de Deus que somos firmemente estabelecidos. Olha como o salmista diz: eu nunca vi o justo mendigar o pão, sua descendência passar fome. Nós podemos passar dificuldade? Claro! E nós vamos. Não só, claro, como nós vamos. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Mas ó, tem de bom ânimo, porque eu venci. A questão é, se a nossa confiança está no que temos ou que podemos, não temos segurança. Mas se a nossa confiança está em quem Deus é, nós temos segurança. E a segurança nos dá estabilidade. Tá entendendo a diferença? O nosso foco tem que ser o Senhor. E não as coisas. Isso eu falo para você, isso eu falo para mim. E vamos continuar. Ele poderá deixá-los descansar, sentindo-se seguros. E aí você vê, mais atento os vigia nos caminhos que seguem. E aí você vê, Deus pode passar a impressão, né, que vai deixar eles viver. Não, tudo bem, deixa o ímpio viver. Mas ó, no momento certo, o pecado vai
bater a porta do ímpio. E o ímpio vai colher o fruto do pecado. Olha, isso é certo. Literalmente o pecado é uma corda. Que essa corda vai se enrolando, se enrolando, se enrolando, se enrolando. Até chegar um tempo que já era. A gente já está preso. E essa prisão nos tira a vida. Então, assim, nós temos que rápido abrir nossa boca. Olha, eu tô com esse sentimento no meu coração. Olha, eu tô com esse sentimento. Olha, eu tô sentindo isso. Não tenha medo de falar. Não tenha medo de abrir a boca. Pelo contrário. Por quê? Porque quando a gente abre a boca, a força do meu irmão, a força da minha irmã vai me fortalecer. Vai me ajudar, vai me dar ânimo. Vai mudar quem eu sou. Para que eu venha a ser diferente. Por um breve instante são exaltados e depois se vão, os ímpios. Colhidos como todos os demais, ceifados como espigas de cereal. Se não é assim, quem poderá provar que minto e reduzir a nada as minhas palavras? Ou seja, olha, se não é dessa maneira que o pecador ele vai, vive, mas depois ele é recolhido, quem é que pode dizer que eu estou mentindo? Se não é assim. É dessa forma, todos nós sabemos. Mais uma vez já está dizendo, olha, tudo que vocês estão me falando, eu sei. Tudo que vocês estão me falando, eu entendo. Tudo que vocês estão me falando, eu concordo, inclusive, até certo ponto. O ponto de que o mal vai ser repreendido. Um ponto de que o mal se ira contra Deus. O ponto de que o mal levanta a ira de Deus. Isso tudo eu concordo. Mas eu não sou. Eu não vivo desse jeito. Eu não tenho uma vida errada. A minha consciência não me acusa. A questão é, os maus sim, mas eu não. Olha, e justamente o que eu quero dizer, né, aproveitando aqui essa finalização, é tudo aquilo que Deus coloca em nossa consciência, que é aquilo que nos abate, aquilo que nos mexe, aquilo que nos... Lá no nosso íntimo a gente sabe que não é bom. Tomar cuidado. Porque para o seu irmão aquilo pode não ser errado, mas para você é. Então se para você é errado, cai fora. Se para você é errado, muda. Se para você é errado, ó, dá uma volta de 180, cai fora. Por quê? Porque cada um tem uma percepção mais sensível para uma coisa e não para outra. E glória a Deus por isso. E para honrar e glória aos nossos filhos, primeiramente, em nome de Cristo Jesus, agradeço a Deus. Depois a você de chegar até aqui. Deus abençoe grandemente, em nome de Cristo Jesus, você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Esse foi o nosso dia 122. Escreve aqui embaixo, ó. Não. N-A-O. N-A. N-A-O, tio. Né? Pode escrever não com acento ou sem acento, tio, não tem problema nenhum. Escreve aqui não, para eu saber que você chegou até o fim. Se inscreve aqui para amanhã, dia 123, estarmos juntos aqui para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Curte aqui, porque assim, o reino dos céus é sobre mim, é sobre você, chega na gente. Mas a partir do momento que ele chega na gente, ele já não é mais sobre nós, mas ele é sobre o próximo. Então é isso. Até amanhã, dia 123, em nome de Cristo Jesus. E mais uma vez, agradeço a Deus em nome de Jesus. Depois é você chegar até aqui. Deus abençoe grandemente em nome de Cristo Jesus, você e sua família. E é isso. Até amanhã, dia 123, em nome de Jesus. Amém.